Senhor, traga toda a revelação que o Senhor deu para a vida da Raíssa, para que ela venha ministrar, Pai, é verdadeiramente a Tua vontade, pois estamos aqui dispostos a Te ouvir, e por isso que nós pedimos a Ti, Senhor, fale aos nossos corações, use a Tua filha como canal de bênção essa noite, para que nossos corações sejam ministrados, Pai, com a Tua vontade. Assim nós louvamos e Te agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. Eu entendi com a paz do Senhor. Amém. Os irmãos podem se assentar. Eu que vim pregar para esquentar. Não é que geralmente quando eu venho pregar aqui, eu fico um pouco nervosa, começa a dar um calor. É bom, né? Então, escolhi o dia certo, então. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Nossa, minha mãe chegou aqui, quando eu saí dentro, ai que bom que mudaram. Pensei que eu ia pregar no meu lugar, mas... Ô Matheus, você consegue colocar pra mim primeira... Eu cumprimentei a igreja? Eu queria convidar os irmãos a abrir 1 Pedro 2,9. Glória a Deus, Pedro 2. Hã? Amém. Eu gosto mais da NTLH. Amém. Mas vocês são a raça escolhida, os sacerdotes do rei, a nação completamente dedicada a Deus, o povo que pertence a Ele. Vocês são escolhidos para anunciar os atos poderosos de Deus, quem os chamou da escuridão para a sua maravilhosa luz. Queria iniciar com esse versículo, falar com os irmãos que hoje eu queria ser rápida, objetiva, e falar um pouquinho sobre a identidade cristã, a identidade de Cristo, né? E como a gente tem uma conversa, falar um pouquinho sobre isso. Mas eu acho que todo mundo já viu o filme que alguém com amnésia no filme, né? Que a pessoa acordou, se olhou no espelho e não sabia quem ela era, o que estava fazendo naquele lugar. Ou pode ser um bêbado também, quando você acorda e não sabe muito bem o que está acontecendo. A pessoa não se reconhece muito ali. E muitos cristãos, no mundo atual, eles vivem exatamente assim, né? Nós estamos dentro da igreja, com pensamentos no mundo, muitas vezes. As pessoas, elas sabem que são salvas, mas vivem como se fossem perdidas. Sabem o nome do Senhor Jesus Cristo, mas não identificam a identidade dele mesmo. E esses são os exemplos básicos, mas falando um pouco de mim mesmo, às vezes eu me pego em oração, quantas vezes já não aconteceu, de eu orar, Senhor Jesus, a sua filha está aqui. Por favor, Deus, não esquece de mim, Senhor. Olha eu aqui tentando chamar a atenção do Senhor, em alguma forma, falando que eu estou aqui, e como se fosse um grito mesmo de tentando chamar a atenção da mãe, do pai, né? E como se ele esquecesse de mim em algum momento, né? Acho que talvez vocês não conhecem tanto de mim, tanto tempo comigo, mas o Senhor Jesus Cristo, ele sabe de tudo, né? E eu tenho certeza que ele percebe que eu estou ali conversando com ele. Mas tem momentos que eu realmente começo a... Senhor, pelo amor de Deus! olha pra mim. Ele conhece as minhas angústias, né? Os meus incômodos, por exemplo. Eu queria ler Romanos 8,16 com os irmãos.
o Espírito de Deus se une com o nosso espírito para afirmar que somos filhos de Deus. E como a gente está falando um pouco de identidade, a verdadeira identidade ela vem da palavra, né? E o Espírito que está dentro de nós é ele que reafirma isso para nós, que nós somos do Pai. Então, sabe aquela vozinha, o seu interior mesmo, que a gente até acha que a gente às vezes é meio maluco, às vezes é o Espírito reafirmando o quanto que a gente precisa também. Mas falando um pouco sobre o conceito que eu iniciei, sobre a amnésia, e essa amnésia espiritual, nesses momentos que a gente se sente inseguro, que a gente se sente realmente distante do Senhor Jesus Cristo, ela acontece principalmente por alguns fatores do nosso cotidiano. 3 deles que eu posso citar aqui a falta de palavra, a nossa comparação com o nosso entorno, com o que gira entre nós, e também quando nós nos comparamos com os outros. E quando se a gente fala principalmente da falta de palavras e sobre a gente escutar o que está acontecendo ao nosso redor, é muito complicado para o cristão, principalmente no momento atual. Eu sou uma pessoa particularmente que sei conversar com todo mundo e eu acho que expor meus pontos de uma forma bem fácil, apesar de eu ficar meio brava às vezes. Mas eu tenho amigos de outras religiões também, e a gente consegue dialogar de uma forma tranquila e expor o nosso ponto. Mas a gente sabe o quanto que o cristianismo é um pouco ridicularizado pelas questões, por alguns extremismos que algumas religiões têm sobre isso mesmo, pela forma com que a televisão, a internet expõe o que o cristianismo é, e não o que ele é de verdade, né, mas quais são os estereótipos em cima dele, porque o cristianismo ele pode fazer milhares de coisas boas, mas se a gente fizer 2, 3 ruins, elas vão prevalecer. E não só com o cristianismo, mas com tudo no mundo, né? A gente pode ser pessoas que fazem caridade. Se a gente pisar no pé de fulano, logicamente isso vai ser destaque na boca das pessoas. Então essa comparação e a falta de palavra mesmo para entender o que o Senhor quer e como que o nosso Espírito está agindo com a gente, nos deixa com essa amnésia espiritual, essa fraqueza mesmo de entender que nós estamos com Cristo, né? Naqueles momentos que a gente se sente um pouco mais sozinhos. E um exemplo que a gente teve na Bíblia, por exemplo, é o filho pródigo. Pródigo? É isso mesmo? O nome? E ele basicamente escutou os arredores dele, que as pessoas esperavam de um filho vindo de um pai rico. E ele teve que passar por alguns maus bocados para entender de onde ele vinha, o que ele deveria fazer. Precisou se arrepender ali e voltar para onde realmente era o seu propósito, né? E o mais interessante sobre a identidade de Cristo é justamente essa palavrinha, propósito. O ser humano como em si, falando até um pouco sobre saúde mental, a gente precisa de um propósito, não falando espiritualmente, mas vou dar um exemplo. Quando a gente vai entrando na fase da velhice, ela é uma das fases mais fáceis para você desenvolver uma depressão, por conta que a gente para de trabalhar, a gente para de estudar, a gente vê menos os nossos amigos, então a tendência de você não fazer nada, ficar mais tempo sozinho, ela traz isso para o ser humano. Então a gente ama falar que eu não gosto de fazer nada, nossa, como eu amo não fazer nada, mas a verdade é que não fazer nada às vezes enlouquece a gente. E digo meu pai, gente, o meu pai, se ele não tiver nada para fazer, ele vai escalar as paredes dentro de casa. Mas é uma coisa muito isso. Eu acho que todo mundo é assim, né? Todo mundo é natural do ser humano mesmo. Eu falo sempre pro Senhor que eu queria muito ser rica, pra não fazer nada. Lógico, Senhor, se você quiser, a sua filha tá pronta. Mas eu vou fazer bem dado com o seu dinheiro. Mas
a gente precisa fazer coisas, que o ser humano parado, ele adoece. E é a mesma coisa que o cristão parado, ele sem identidade, a gente se perde. Então, quem tem propósito sabe quem é e principalmente sabe o que veio fazer aqui na Terra. E o nosso grande exemplo é Jesus. Jesus, ele sabia exatamente o seu propósito, por isso ele nunca se desviou da cruz. Ele é o nosso maior potencial e ponto, né? E que nós somos embaixadores do reino e não figurantes na terra. Mateus, você pode abrir para mim em 2 Coríntios 5, 20, por favor? Um minutinho, já leio. Portanto, estamos aqui falando em nome de Cristo, como se o próprio Deus estivesse pedindo por meio de nós. Em nome de Cristo, nós pedimos a vocês que deixem que Deus se transforme de inimigos em amigos dele. Em algumas outras versões, fala de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo. E aí, quando eu estava estudando e lendo, essa era uma das formas em que eu tinha aprendido. E eu fui pesquisar um pouco mais a fundo também sobre o significado da palavra embaixador, porque a gente pensa sempre como alguém de poder, né? Eu vou até falar com o ChatGPT agora, por isso que eu demorei um pouquinho, mas embaixadores significa representantes oficiais, e que é o que o versículo basicamente fala. Nós devemos ser embaixadores de Cristo, somos representantes oficiais aqui na Terra. Nós não somos os meros figurantes, Deus não soltou a gente aqui para a gente fazer uma hora, construir alguma coisinha, mas a nossa identidade tem que estar presente, a identidade de Cristo, no caso, tem que estar presente dentro de nós, justamente para que nós sejamos bons embaixadores, bons representantes, e combater um pouco do que é esse cristianismo radical que a mídia apresenta e mostrarmos um pouco mais de Jesus. Eu espero que o Espírito Santo possa lembrar sempre a nossa igreja do que é a nossa identidade, quem somos, afirmar que nós não somos o nosso passado e que devemos ter em mente que o que falarem não define nós, né, como os cristãos principalmente. Nesses momentos, e se realmente estivermos perdidos? Porque tem momentos que a gente se sente perdido, mas tem momentos também que a gente realmente está perdido. O que eu devo ler, o que eu devo buscar? E eu queria ler com os irmãos 2 Coríntios 5, 17. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Acho que todo mundo já teve um celular, deu pane total, algum aparelho que deu pane total e só deu para voltar a utilizar se a gente desligasse, se a gente resetasse. Acho que os meus primeiros celulares, a gente chamava de biriri, né? E a gente tinha que tirar a bateria para ele poder voltar a funcionar às vezes. E o legal é que Deus também oferece esses resets, assim, oportunidades de começar de novo, da gente poder realmente se reconectar com Deus. E a gente tem vários exemplos, né, na Bíblia mesmo. Moisés matou, Davi adulterou, Paulo agrediu, Pedro negou. E todos eles tiveram boas histórias, Deus os usou de formas grandiosas também, mesmo tendo esses erros. E acho que eles são realmente exemplos para mostrar pra gente que não é o final do mundo a gente errar e realmente recomeçar de novo, pedir e tentar entender como que a gente se reconecta com Deus. E uma coisa muito legal que eu vi estudando também sobre essa pregação, eu vi uma pessoa falando que
o nosso Deus, ele nunca é o Deus do já era. O nosso Deus é sempre o Deus do ainda dá. Então, foi uma associação que eu achei bem bacana quando eu estava lendo sobre isso, porque eu sou uma grande fã do otimismo, principalmente. Eu acredito muito que quando a gente vai para algum lugar sempre pensando no negativo, a gente já está a um ponto de dar errado. A gente já vai pensando que vai dar errado. Então, a gente sempre precisa ter noção de que se Deus falou que ainda dá, ainda dá. Eu queria ler com os irmãos Isaías 43, do 18 ao 18 e 19. Não vos lembrei das coisas passadas, nem considere as antigas. Eis que faço uma coisa nova, e agora sairá a luz. Porventura não a percebeis? Eis que porei um caminho no deserto, e rios no ermo. Essa é a NTHL de novo? Não, eu tinha mudado por conta do embaixador. Ah, tá. Beleza. Não, tranquilo. Bom. Mas agora o Senhor Deus diz ao seu povo: não fiquem lembrando do que aconteceu no passado. Não continuem pensando nas coisas que fiz há muito tempo. Pois agora eu vou fazer uma coisa nova, que logo vai acontecer. E de repente vocês a verão. Preparei um caminho no deserto e farei com que as estradas passem em terras secas. Acho que ele fala um pouco voltando ao conceito da gente resetar, e o que a palavra principalmente disse, que ele fala: não vos lembrais das coisas passadas, eis que faço uma coisa nova. O conceito de reset é sobre transformação, e ele não fala para a gente esquecer totalmente. O ponto sobre isso é que, se fosse para a gente esquecer, por exemplo, os erros desses grandes nomes que eu citei aqui, histórias, eles não estariam ditos na Bíblia. A gente precisa entender o nosso passado, entender os nossos erros para saber exatamente onde a gente deve consertar, onde a gente deve olhar. E não é fingir que nada aconteceu, é justamente a gente ter um testemunho diferente do que a gente já foi. E, bom, Deus, ele não te apaga e te transforma justamente para a gente poder ser exemplos para as pessoas que também passam por momentos difíceis, até porque Jesus mesmo, ele fala que ele veio para os doentes, né? Então, se a gente tivesse e fôssemos perfeitos o tempo todo, não teria como a gente ser um exemplo para pessoas que estão perdidas no mundo. E aí, quando a gente fala de nós mesmos estar perdidos, a gente tem que lembrar das pessoas que estão ao nosso redor. Às vezes até dentro da igreja, e olhar e sentar e conversar. Eu preciso estar perto de Cristo. E onde é que eu busco isso novamente, né? Exemplo, Paulo, antes Saulo, né? Ele recebeu o reset e ele se tornou um apóstolo. Então, quem ele recebe esse reset, ele precisa mudar o sistema. A gente pode falar um exemplo aqui de como se fosse uma dieta mesmo. Quando a gente está, por exemplo, a gente vai pegar uma dieta e fazer essa dieta por um mês. Se ela não der certo no final do mês, não adianta você repetir a dieta, por mais que você acredite que ela vai fazer alguma coisa. Você precisa transformar ela, observar onde que tá os problemas e mudar novamente, senão a gente não vai ter resultado. Porque um reset sem mudança, ele vira um ciclo. Então, foi uma das coisas que eu estava falando. A gente precisa ter constância. Se eu me vi perdido, aí eu vou lá, passo uma semana muito bem, faço tudo aquilo, e vou todos os dias na igreja, oro todos os dias, e aquele muito fervor, e aí na outra semana eu esfrio de novo, e aí eu passo mais um mês meio perdido, aí volto, faço uma semana muito louca, e volta. Então, a gente acaba ficando nesse ciclo sem fim de um cristão sem identidade. E aí, começar de novo com Deus exige arrependimento, redenção, obediência, que são fatores essenciais para a gente poder nos observar novamente dentro dos caminhos do Senhor. Eu queria ler Salmo 51:10.
Ó Deus, cria em mim um coração puro e me dá vontade nova e firme. E eu acho que esse é um pouco do resumo que eu queria falar para vocês sobre a gente precisar todos os dias estar se renovando com o Senhor. E quando a gente se sente perdido, saber que nossos irmãos estão do nosso lado, a gente precisa se reconectar com Cristo. E o que nós estamos fazendo também para ter a nossa identidade de Cristo? Nós estamos sendo verdadeiros embaixadores e mostrando ao nosso redor. Acho que quando eu fui estudar para essa palavra, eu peguei no momento em que foi um dos dias que eu orei daquele jeito, sabe? Falando assim, Senhor, por favor, me escuta aqui. Justamente para entender onde que eu estava me sentindo meio estranha essas últimas semanas. Tinha conversado com o Matheus sobre isso. E como que eu posso me reconectar com Deus estando nesses momentos. E era isso que eu queria conversar com os irmãos. Falei que eu ia ser breve e eu agradeço a oportunidade. Amém. Glória a Deus.